Mas, inicialmente, eu queria só dizer algumas coisas. Primeiro, o faturamento do futebol brasileiro no ano passado foi absurdamente mais alto, né? O futebol faturou 5 bilhões de reais. Eu estou falando dos 20 clubes da primeira divisão, mais os 4 que subiram, né? Então, você tem a elite do futebol brasileiro, faturou 5 bilhões de reais. É um reajuste considerável em relação a 3 bilhões e 600 milhões de 2015. Então, tem 1,4 a mais na conta dos clubes. E aí, com a situação do nosso futebol brasileiro, era de se esperar que os clubes fossem reduzir drasticamente as suas dívidas. Não. No futebol brasileiro, no ano passado, as dívidas continuaram a subir e foram para 6,4 bilhões de reais. Então, o futebol deve mais do que arrecada, o que é um claro sinal de que as coisas vão muito mal, e, além disso, perdeu uma oportunidade do ano passado de reduzir bem o seu endividamento. A dívida bancária, que é a mais perigosa, desceu um pouquinho, desceu coisa de 100 milhões, mas 100 milhões para quem arrecadou 1,4 a mais, você percebe que o dinheiro foi gasto em outras finalidades. Foi gasto em jogador, salário, contratação, entre várias outras finalidades que todo gestor de futebol tem que dar mesmo, mas que em 2016 era a hora de colocar um pouquinho o pé no freio, né? E aí, o prognóstico que eu faço para frente, ele é um pouco diferente de 5 anos atrás, porque algumas coisas mudaram no mercado brasileiro. Primeiro, os clubes não podem mais ignorar imposto. Se eles ignorarem imposto, se eles deixarem de pagar as dívidas que foram reparceladas pelo Profut, eles ficam sem o dinheiro da Caixa. E a Caixa, hoje, a maior patrocinadora do futebol brasileiro. Em 2016, 25% de todo o dinheiro de patrocínio desses 24 clubes veio da Caixa. É um patrocínio que tem uma grande relevância, os clubes não podem perder ele, não tem um parceiro privado que possa entrar e ocupar esse espaço, então eles não podem perder a Caixa, então eles não podem mais ignorar o imposto. Ponto 1. 5 anos atrás, quando os clubes não tinham capacidade financeira, eles deixavam o imposto para lá, esperavam algum refinanciamento e investiam em futebol. Foi assim que fez o Corinthians, assim que fizeram vários outros clubes 5 anos atrás. E a segunda grande diferença é que, 5 anos atrás, os clubes podiam repartir os seus direitos econômicos entre vários terceiros, empresários, levantar dinheiro com o empresário e usar esse dinheiro para financiar o dia a dia do clube. Em 2015, a FIFA acabou com isso. A FIFA decidiu que só clubes podem ter os direitos dos jogadores. Então, essa fonte de financiamento, que no Brasil era fortíssima, acabou de uma hora para outra. Resultado, os clubes hoje estão tendo que recorrer muito mais a empréstimos bancários. Empréstimos bancários, eles exigem garantias, coisas que os clubes não têm, ou têm muito pouco. Então, são essas duas grandes diferenças que eu vejo em termos de contexto que mudaram. O imposto não dá mais para ser postergado, o empresário não é mais uma fonte de financiamento como era 5 anos atrás, então os clubes vão ter que andar com as próprias pernas, e as pernas vão mal.